Olá, pessoal, todo mundo mega animado, focadíssimo aí para a gente terminar essa parte de conjuntos numéricos. Então, gente, o que a gente vai trabalhar agora é a parte de potência. E quando a gente fala em potência, uma boa forma de cobrar isso para a gente é expressões numéricas. Cássia, é o que mais é cobrado? Não, não é o que é mais cobrado. Mas, gente, não tem como a gente ir para uma prova de matemática sem saber fazer conta. Tá? Então, vira e mexe, a gente pega questões que são literalmente expressões numéricas, questões boas de potência, separei umas assim, ó, filem pra gente, lembrando o que eu disse nas aulas anteriores, tá, gente? Quando eu estou te dando a matéria aqui, eu escolho questões a dedo, tá, gente? Eu escolho questão a dedo, porque eu preciso te dar alguns exemplos chaves, para que a gente realmente pense assim, o que eu tenho ali de legal de potência? O que meu aluno tem que saber? Beleza? Então, assim, uma sugestão, eu sei que às vezes o aluno, na hora da aula, que ele não fez antes, mas refaz os exemplos, tá? Uma sugestão, refaça os exemplos periodicamente, né? Vocês ainda vão ter oportunidade, né? Quem, vamos dizer assim, começou comigo por agora, vocês vão perceber que assim, uma coisa que eu realmente tenho um carinho, eu gasto meu tempo, é preparando o material de vocês. Então, as questões, gente, de alguma forma, vocês vão perceber que elas são questões muito bem escolhidas. Tá? São questões que, de alguma maneira, eu tento varrer aquele universo ali. Lógico, eu consigo colocar tudo? Não, né, gente? Que a proposta aqui é a parte teórica. Mas eu preciso que você saia daqui associando a teoria fortíssima, mas também com um ótimo embasamento que de exercício. Então, você pode ficar tranquilaço que não existe curso meu que é só teoria. Na verdade, só existe teoria e exercício, tá? Então, lógico que a gente vai fazendo aí de acordo com a nossa necessidade, o que cai mais e cai menos para a nossa banca. Fechou? Então, queridos, parte de potência. Então, primeira coisa que eu preciso saber é os conceitos iniciais de potência. Quando eu falo um A elevado a N, gente, esse N é o nosso expoente e o A é a nossa base, beleza? Então, tem que saber para começar as nomenclaturas. Quando eu falo um A elevado a N, gente, o que é A elevado a N? É A vezes A vezes A. N o quê, gente? N vezes. Esse conceito geral, né, esse A elevado a N, é para o N pertencente a quem, gente? Aos naturais. E N maior ou igual a 2, né? Então, quando eu falo um 2 elevado a 5, é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E já te dou uma dica. Decora a potência de 2. Por que não cai, não? Porque despenca. Então, é super interessante você memorizar, porque cai muito, tá claro? Beleza, gente. O que é A elevado a zero? Todo número elevado a zero é 1. Cuidado, gente, exceto o próprio zero. Então, ou seja, todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero, porque zero elevado a zero não é definido. Isso já caiu em prova. Então, zero elevado a zero não é definido, beleza? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, primeiro, eu preciso lembrar o conceito de potência, que é o número vezes ele mesmo tantas vezes. Todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. A elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, beleza? Ok. O que mais que eu preciso saber aqui, gente? Então, outra coisa que eu preciso saber, gente, essa questão lá de base positiva, não tem uns breguetes assim? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, se eu tenho uma base positiva. Se eu tenho uma base positiva, a gente não tem conversa, né? O resultado é sempre, 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 sempre positivo. Então, se eu tenho uma base positiva, o resultado dele é sempre positivo. Agora, se eu tenho uma base negativa, depende se o resultado é positivo ou negativo. Então, se eu tenho uma base negativa e um expoente par, ou se eu tenho um expoente ímpar. Beleza? Então, isso aí que muda a minha vida. Se eu tenho um expoente par, o resultado é positivo. Se eu tenho um expoente ímpar, o resultado é
negativo. Então, a gente fala que se a base for negativa, o resultado ele depende da paridade do expoente. É quem pariu? Não, gente, é se ele é par ou ímpar, beleza? Então, se o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é sempre o quê? Negativo. Ok? Beleza. Então, por exemplo, galera, aqui, se eu te dou assim, ó, coloca aí para mim, exemplo. Então, se eu tenho menos 3 ao quadrado e se eu tenho menos 3 à terceira. Pelo conceito de potência, gente, quando eu tenho menos 3 ao quadrado, o que é isso? É menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 9. É claro que nem eu nem você escrevemos assim, a gente vai direto ao ponto. Então, aqui eu só estou te mostrando por que ele fica positivo. Quando ele está ao cubo, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais com menos, menos. Ou seja, quando é uma quantidade ímpar, sempre sobra alguém aqui para deixar o produto todo negativo. Gente, vamos recordar aí um pouquinho de multiplicação, regrinha de sinais lá de número inteiro, né? Então, só recordando, menos com menos, mais. Se quiser, ó, põe aqui no seu caderno assim, ó, recordando, né? Quando eu tenho produto e o quê? Divisão. Então, a gente tem a regra dos sinais. Bom, o que essa regrinha dos sinais diz, gente? Como é que é? Se eu tenho mais com mais, o produto é positivo. Se eu tenho mais com menos, o produto ou a divisão é negativo. Menos com mais, o produto é negativo. Menos com menos, o produto é positivo, tá? Então, isso vale qualquer multiplicação e qualquer divisão. Se eu tenho sinais iguais, o produto é sempre ou a divisão positiva. Se eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. Esquece isso não, beleza? Lembrando, se for soma ou subtração, prevalece o de maior módulo, não é isso, gente? Então, sempre tem que lembrar aí dessas regrinhas lá de números inteiros, né? Beleza. Bom, gente, o que eu tenho que saber aqui quando a gente fala de potência de número negativo? Você vai colocar para mim assim, ó, atenção, tá, gente? Ó, se o cara fala assim, quero cobrar potência, ele vai te cobrar, gente, são os detalhezinhos, porque fazer 2 elevado a 1 milhão, todo mundo sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, ele vai te pegar, são nos pequenos detalhes. Tá claro isso? Então, olha só, gente, o que você tem que lembrar? Se eu tenho menos 7 ao quadrado, isso é diferente desse cara aqui. Esse primeiro, como é que eu leio? Menos 7 ao quadrado. Esse cara, como é que eu falo? O negativo do quadrado de 7. Então, esse cara, menos 7 ao quadrado, ou o quadrado de menos 7. Quem que é esse cara? O negativo do quadrado de 7. São coisas diferentes. Aqui, o menos está sendo elevado à segunda potência, e o resultado é mais 49. Aqui, gente, o menos, como eu não tenho parênteses, ele não está sendo elevado à segunda potência. Então, a base do 7 é só quem? O 2. Então, o resultado aqui é menos 49. Gente, lembra que se o cara quer te cobrar potência, são esses pequenos detalhes que ele vai te cobrar. Fechou? Então, ou seja, cuidado quando a gente tem ou não tem quem? Parênteses, porque isso faz diferença ali na minha resolução, beleza? Outra coisa que eu preciso, gente, potência com expoente negativo. Então, potência com expoente negativo. Bom, gente, então imagina que eu tenho lá assim, ó, A elevado a menos N. Gente, quando eu tenho A elevado a menos N, o que ele significa? Qual que é o negativo lá? Inverte a base, que é 1 sobre A, e eleva expoente positivo. Gente, se você acha que não vai memorizar, escreve o que eu estou falando.
expoente negativo inverte a base e eleva expoente positivo, tá? Outro item também que, assim, quando se fala de potência, a gente utiliza bastante. Então, por exemplo, se eu te dou lá assim, ó, 2/3 elevado a -2, o que a gente faz? Inverte a base. Qual que é o inverso de 2/3, gente? 3/2 e eleva expoente positivo, que é 2. E faça a conta normalmente. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Beleza? Se eu tivesse assim, ó, 5 elevado a -3. Gente, lembra que quando eu tenho um número inteiro, qual que é a fraçãozinha dele? O denominador vale 1, né? Então, qual que é o inverso de 5? 1/5 e eleva expoente positivo, que é 3. 1 elevado a 3, 1. 5 elevado a 3, 125. Beleza? Então, expoente negativo, gente, a função dele inverte a base e eleva expoente positivo. Fechou? Beleza. Lembrando sempre, né, que quando eu tenho lá um número inteiro, você tem que lembrar que o denominador dele, na realidade, vale 1, né? Gente, ainda nessa parte aqui, vamos brincar um pouquinho. Se eu te desse assim, ó, -1/2 elevado a -2, -5/2 elevado a -3. Então, vamos lá. Ó, de uma forma geral aqui, gente, a minha obrigação é te dar as dicas assim, do que em geral a gente erra. Eu ficar te dar exemplo que você já sabe, não justifica, né? Então, olha só. Cuidado quando a gente mistura os breguetes, né? Base, expoente, negativo. Esse cara aqui, tem sempre um aluno tarado que ele fala assim, ah, Cassim, entendi tudo. Menos com menos dá mais. Menos com menos, mais. Ai, meu coração até palpitando, né, gente? Nunca, jamais, sem chance alguma. O sinal da potência não interfere no sinal da base. O sinal da potência, esse menos, só indica que você tem que inverter. Então, olha aqui. -1/2 elevado a -2, sinal negativo no expoente. O que a gente faz? Inverte a base. Qual que é o inverso de -1/2? -2/1. Em aulas anteriores, a gente conversou sobre isso, que o inverso, ele não tem poder de trocar o sinal. O inverso, ele só troca de posição numerador e denominador. Agora sim, base negativa, expoente par, resultado positivo. Beleza? Uai, Cassinha, mas deu certo. Se eu pensasse menos com menos, só que o de baixo você erra, né, amore? Então, vamos lá? O inverso de -5/2, -2/5, elevado a expoente positivo. Então, inverte a base e eleva a expoente positivo. Agora sim, base negativa, expoente ímpar, o que eu faço? Mantenho o sinal da base. Então, vai ficar -2 à terceira, 8. Lembrando, quando eu falo 2 à terceira, é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, beleza? Então, 2 à terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 à terceira, 125. Então, o que é 5 à terceira? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125, beleza? Ok. Bom, o último exemplo que eu tenho que te dar aqui, imagine que eu tivesse um breguetinho assim, ó. Um minutinho para vocês pensarem. Como é que fica? Isso, eu estou ouvindo meu Joãozinho. Quem que é Joãozinho? É nosso aluno fantasminha camarada. Aí Joãozinho está falando assim, ah, Cassinha, inverte a base e eleva expoente positivo. 5 à terceira, 125. 2 à terceira, 8. Né? Isso aí eu estou traduzindo o que Joãozinho, que é nosso aluno fantasminha camarada, está me falando. Joãozinho, está certo ou errado? Erradíssimo. Quem pensou nisso, para onde você vai? Vala, né, gente?
Querido, sugestão, copia desse jeito, para você lembrar que depois que está errado. E já pega a sua caneta rosa choque, azul turquesa, verde fluorescente e já põe uma atenção. Gente, repara que todos os outros eu tive o cuidado de colocar parênteses. Aqui não. Então, faz diferença? Lógico que faz, gente. Então, primeira coisa, esse negócio de com, sem parênteses, não é enfeite não, filho. Vamos dizer assim, eu não vou ficar colocando parênteses se não fizer diferença. Então, olha só, gente. Neste caso aqui, quando eu tenho 2/5 elevado a menos 3, na realidade, quem que está sendo elevado a menos 3? Somente o 2. Beleza? Porque eu não tenho quem? Parênteses. 2 elevado a menos 3 inverte a base e eleva expoente positivo. Tudo isso sobre 5. 1/2 elevado à terceira, 1 à terceira, 1. 2 à terceira, 8. Tudo isso sobre 5. Eu não tenho uma divisão de frações, qual que é a regrinha? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5? 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 8, 5 vezes 8, 40. Gente, então, cuidado. Com parênteses, sem parênteses, faz diferença? Absoluta. São coisas o quê, gente? Diferentes. Aí, se você quiser, para reforçar aí, coloca aí, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. 2 sobre 5 elevado a menos 3 é diferente do que 2 sobre 5, entre parênteses, elevado a menos 3. O resultado desse aqui é 1/40. Esse daqui, aí sim, seria 125/8. São coisas o quê, gente? Diferentes, tá? Então, lembra o seguinte, se o objetivo do cara falar assim, quero cobrar na prova potência, ele vai te colocar, gente, são esses exemplos, tá? Ele não vai pedir para você fazer 2 elevado a 20, não, porque isso aí a gente já sabe, ok? Beleza. O que mais que eu preciso? Propriedades. Então, são as propriedades de potência. Então, vamos lá, gente. Propriedades de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente resolve mesmo? Conserva a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação e à divisão. Como o nome já indica, propriedade distributiva, o que eu vou fazer? Distribuir, beleza? Então, eu vou distribuir. Gente, quando a gente fala em potência, não tem como. Tem que saber tudo que a gente falou até agora. E se ele quer cobrar potência, pode ter certeza que ele vai dar um jeitinho de te cobrar. Aqueles casos que eu pedi para vocês anotarem de rosa choque e também quem as propriedades, né, gente? Pode ter certeza que é isso que ele vai te pedir. Então, olha aqui, a primeira, como exemplo. Então, se eu te dou assim, ó, 2/4 vezes 2/3, conserva a base e somos expoentes. Então, resultado, 2 elevado a 7. Beleza? Cassinha, mas eu podia fazer assim, ó, 2/4, 64. 2/4 é 16, né, gente? 2/3, 8. Fazer a conta? Pode, gente. Mas lembre que o objetivo é trabalhar com a propriedade de potência. Aqui, então, se eu te desse assim, ó, 2 elevado a 10, dividido por 2 elevado a 7. Pela regrinha, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, resposta final, 2/3. Beleza? Potência de potência.
Então, 2 à terceira, tudo isso elevado, por exemplo, a 5. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, deu 2 elevado a 15. Gente, se você vai resolver esse cara aqui ou não, lembra que isso aqui vai vir dentro de um contexto maior, tá? Propriedade distributiva. Então, aqui eu estou te dando um exemplo nu e cru. Calma, daqui a pouco a gente vai contextualizar mais um pouquinho. Então, basicamente, eu estou falando assim, ó, 2 vezes 3. Se eu colocasse a quinta, se eu colocasse 2 vezes dividido por 3, a quinta. Ai, foi mal, desculpa. Então, o que eu estou te dizendo? 2 vezes 3 à quinta é a mesma coisa de eu fazer 2 à quinta vezes 3 à quinta. 2 dividido por 3 à quinta é a mesma coisa de eu fazer 2 à quinta dividido por 3 à quinta. Então, basicamente, gente, o que a propriedade diz é o seguinte: se eu usar o caminho azul ou se eu usar o caminho preto, eu chego no mesmo lugar. É isso que ele está te dizendo, beleza? Então, basicamente, ele está falando, olha, se você fizer pelo jeito 1 ou pelo jeito 2, tanto faz. Beleza? Então, antes de a gente fazer alguns exemplos aqui, alguns exercícios, vamos ver alguns exemplos aqui. Gente, o que ele pode te forçar a barra aqui é forçar a usar a propriedade, colocando números o quê? Maiores. Antes até de eu colocar meus exemplos, eu vou te colocar uma dica aí. Gente, então, dica. Decorar as potências de 2. Gente, porque cai do tipo despenca em prova. Então, vale muito a pena você memorizar, tá? Então, é falar 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta, 2 à quinta. Sugestão, eu já sei de cor. Então, uma sugestão que eu te dou, de vez roubar o meu resultado, é parar o vídeo um pouquinho e você fazer. Lembrando que quando eu falo 2 à quinta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou te dar o resultado, mas o ideal, o efetivo, é você parar o vídeo e você fazer a conta. Você só decora quando você ficar praticando demais. Então, presta atenção nisso. Então, 2 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. 2 elevado a 1, 2. 2 à terceira, 4. Lembra assim, 2 à terceira, gente, é 2 vezes 4, né? Então, 8. 2 vezes 4, 2 à quarta, perdão, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. Gente, lembra, quando eu falo 2 à oitava, é 2 vezes 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 2. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aqui que a gente está fazendo, tá? Só que aqui, igual eu falei, aqui eu já sei de cor, beleza? Então, todos eles, vocês vão fazer isso aqui. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. E 12 a 10, 1024. Então, sugestão, decora as potências de 2, porque não cai não, gente, do tipo despenca. E se o aluno já sabe de cor, facilita. Até sair da frente aqui, para vocês tirarem um print aí, fazer uma tabelinha, ó, e colar em tudo quanto é lugar na sua casa. Ok? Beleza. Então, coloque aí para mim, assim, exemplos. Gente, se o cara falar assim, quero cobrar, ele vai te dar coisas assim.
Cassinha, isso cai muito? Não, gente, não cai, mas tem que saber fazer, tá? Entre, vamos dizer assim, cair pouco e não cair é uma imensa diferença. Tá no nosso edital? Então tá na roda. Então, gente, primeira coisa, o que eu tenho que lembrar? Isso aqui é uma potência de potência. Se é uma potência de potência, como é que a gente resolve? Conserva a base e multiplica. 3 com menos 2, menos 6. Ficou lá 2 a terceira. Esse 1/2, gente, como é que eu posso escrever isso aqui usando uma potência de 2? Quem tem o poder de inverter a base, né? O sinal negativo? Então, neste caso, basta colocar 2 elevado a quanto? Menos 1. Tanto que 2 elevado a menos 1, o que a gente faz? Inverte a base. 1/2 elevado a 1. Beleza? Bom, dito isso, gente, isso daqui, o que é? Multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 4 com menos 6, menos 2. Isso daqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma. 3 com menos 1, então 2 elevado ao quadrado. Beleza? Cuidado com resposta de supetão. 1 minuto, qual que é a resposta da questão? Ah, entendi. Aí você fez assim, 2 com menos 2, 0, né? A mãozinha do tchau, se você pensou nisso. Isso daqui, gente, não é uma divisão de potência de mesma base? Como é que a gente resolve mesmo? Conserva a base e subtrai os expoentes. Olha que lindeza. Gente, vamos confessar, a mão coça para pensar num 2 elevado a 0. Coça até a minha, gente, mas eu resisto bravamente. Então, conserva a base, 2 menos 2, 2 elevado a menos 4. Gente, se você vai deixar 2 a menos 4, ou se você vai fazer essa operação, isso depende do comando da questão. Como o nosso objetivo aqui é a parte de potência, vamos deixar assim, beleza? Ok. Um segundo exemplo aqui. E aí, galera, e se eu tivesse isso aqui? Vamos lá? Então, esse cara aqui, gente, o que isso aqui é? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Esse cara aqui, gente, como é que eu faço? Conserva a base e faz o quê? Aí eu estou ouvindo o Joãozinho falar assim, que Joãozinho é nosso aluno fantasminha camarada para usar como exemplo no online. Aí Joãozinho está lá desesperado, falando, conserva a base e multiplica os expoentes. Não, Joãozinho. Há seu sonho de Fernando de Noronha virando Piscinão de Ramos. Isso aqui é a potência de potência? Nunca, jamais, sem chance alguma, né, gente? Tem parênteses? Não. A sua professora já te disse que com ou sem parênteses faz muita diferença? Sim. Pena que você não obedece, né, gente? Queridos, é o seguinte. A base do 3 é esse 2 aqui. Aqui o seu expoente que está sendo elevado à terceira potência. Então, olha aqui. 2 elevado à terceira, 8. Então, esse cara aqui é 2 elevado à oitava, tá? Gente, pelo amor de Deus, parênteses faz diferença na sua vida. Aqui eu tenho uma potência de potência. Então, fica 2a² a menos 1. Então, fica 2a menos 4 vezes 2a6. Agora sim, a gente continua. Esse cara aqui, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, conserva e soma. Menos 4 com mais 6, 2. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e
subtrai os expoentes, então resultado final 2/8. Então, o que você tem que ter atenção aqui, gente? Eu vou escrever bonitinho, pode ficar tranquilo, mas cuidado com ou sem parênteses. Faz diferença? Faz, gente. Então, põe na sua cachola. Se o objetivo do cara for cobrar potência, são esses pequenos detalhes que ele vai te cobrar, gente. Por quê? Volto a dizer, saber fazer 2/8, isso aí você sabe. Pode ter dificuldade? Pode, mas isso aí é uma questão de treino. Fechou? Agora, essas maldades, né, fica mais difícil. Então, põe assim para mim, ó, atenção. Atenção. Então, olha aqui, gente, quando eu tenho lá, eu vou colocar uma base 5, só para ficar mais claro, vocês escrevem. Não, pode ser assim mesmo. Tá? Então, se eu tenho isso aqui, se eu tenho isso aqui, é diferente quando está sem parênteses, tá? O primeiro exemplo é uma potência de potência. E como é que eu resolvo? Conservo a base e multiplico os expoentes. Tanto que esse aqui é 2/6. O segundo, gente, eu não tenho potência de potência, porque eu não tenho parênteses, então a minha potência está sendo elevada a um expoente, beleza? Então, 2/3, 8. Então, a resposta é 2/8, tá? Então, gente, cuidado. Com parênteses, eu multiplico os expoentes. Sem parênteses, eu vou resolver a potência do expoente, beleza? Ok, continuando os exemplos, exemplo 3. E se eu tivesse uma coisa assim, ó, 21 elevado a 30... 63 elevado a 15. Como é que a gente resolve isso? – 21 elevado a 30 vezes 63 elevado a 15. Como é que a gente resolve essa brincadeirinha? Pois é, gente, aqui você vai ter que botar sua cacholinha para funcionar. Primeira coisa que eu sei que essa tarada aí pensou em cortar o 21 com 63. Se você pensou em cortar 21 com 63, esquece isso agora. Porque quem que eu tenho preferência, mesmo lembrar lá, falei isso em aulas passadas. Potência e raiz na ordem que aparece, multiplicação, potência e raiz na ordem que aparece, multiplicação e divisão na ordem que aparece, soma e subtração. Então, a potência, ela prevalece em relação à divisão. Então, ou seja, quem pensou em dividir 21, simplificar 21 por 63, tchau, tchau. O tchau, tchau é sua vaga, tá, gente? Mandando até beijinho para você. Ah, não, Cassinha, eu pensei em simplificar o 30 e o 15. Piorou. Desde quando a gente simplifica potência com base diferente? Não, gente, não tem jeito. Então, olha só, do jeito que está, não tem como eu simplificar nem base, nem potências. Então, vamos lá. A gente só consegue aplicar a propriedade de potência quando eu tenho bases iguais, certinho? Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Fatorar. O 21, gente, ele não é 3 vezes 7? Tudo isso elevado a quanto? A 30. O 63, e se você não lembra de cor, não pensou, lógico que lembrar de cor, vem cá e fatora. 63 por 3, 21 por 3, 7 por 7, 1. Então, não vai para achismo, não. Vai lá e fatora bonitinho. Então, 63, ele é 3 ao quadrado vezes quanto? 7. Tudo isso elevado a 15. Fechou? Gente, posso aplicar a nossa quarta propriedade? Propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação? Posso. Então, 3 elevado a 30, vezes 7 elevado a 30. Aqui embaixo, 3 ao quadrado elevado a 15. E 7 elevado a quanto? A 15. Então, ou seja, elevei cada um dos fatores à potência 15. Não posso fazer isso pela quarta propriedade? Nesse caso aqui, gente, caiu numa potência de potência. Então, como é que ficou? 3 a 30
vezes 7 a 30. 2 vezes 15, 3 a 30. Vezes 7 elevado a 15. Olha como a natureza é bela. 3 a 30 com 3 a 30. Tchau, tchau. Gente, isso daqui que sobrou, né, uma divisão de potência de mesma base. Como é que eu resolvo? 7 ao pem, pem, pem. Olha, você indo para vala, né, gente? A mão coça, confessa. Confessa que você fica tentadinho em fazer 30 dividido por 15, né? Quem faz isso, aí o seu Fernando de Noronha vira Piscinão de Ramos, seu Janequine vira quem? Tiririca. Tudo bem que o dinheiro do Tiririca a gente sobrevive, né, gente? Né, meninas? Então, conserva a base e subtrai os expoentes. 30 menos 15, 7 elevado a 15. Então, gente, pensa comigo o seguinte, se o objetivo do camarada é cobrar potência, ele vai te cobrar esses detalhes aí, tá? Então, se o objetivo dele é cobrar potência, é mais ou menos isso que ele vai fazer, ok? Então, lembra que ele não vai ficar de uma forma geral te pedindo para você resolver 2 elevado a 1 milhão. Então, ele vai colocar situações em que force, né, que force você o quê? A trabalhar a forma de potência de 10. A forma de, as propriedades aí de potenciação. Bom, só por desencargo de consciência, você vai escrever uma coisa aí para mim, ó. Potência de 10. Tem exercício, gente, que se eu usar a potência de 10, facilita a minha vida. E eu não vou te mentir que já houve questões de prova que ele falou assim, então, escrevendo em potência de 10, na notação científica, tá? Então, ou seja, existe ali um nicho de questões que ele pode quase que te obrigar a resolver isso. Para nós aqui, é uma forma de escrever uma potência. Então, para a gente aqui, eu só preciso saber transitar entre essas potências, ok? Então, o que é a potência de 10, gente? Qualquer número que possa ser escrito como um A vezes 10 elevado a K, sendo K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, por definição, uma potência de 10 é isso, é um número qualquer, vezes 10 elevado a K, sendo esse K pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, o que eu preciso é trabalhar com exemplos. Então, tem que saber transformar de um para o outro, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1 milhão e eu quero escrever como uma potência de 10. Se eu quero escrever como potência de 10, basta eu colocar 1 vezes 10 elevado a alguém. A questão é esse alguém. Quantos zeros eu tenho aqui? 6. Então, ficou 10 elevado a 6. Exemplo B. Se eu tivesse assim, 2.300... 2 milhões e 300, beleza? Então, como é que eu escrevo isso em potência de 10? 2, ou melhor, 23, vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros? 5 zeros, então 2 elevado a 10. Só que tem um detalhe, gente. A princípio, esse A pode ser qualquer coisa. Pode, eu não falei nada, eu não te dei nenhuma regra. Então, imagine que eu quisesse, de vez colocar o 23, escrever o 2,3. Neste caso, se eu escolhesse o 2,3, qual seria a minha potência aqui? Vamos lá. Primeira coisa, tira do seu coração, neste exato momento, que você acha que a potência é sempre a quantidade de zeros. Isso não é verdade, tá? Na realidade verdadeira, o que você deveria fazer é olhar o deslocamento da vírgula. Como é um número inteiro, a sua vírgula original está aqui, não é? Você vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu desloquei 6 casas para a esquerda, o expoente ele é positivo, beleza? Então, quando eu desloco para a sua esquerda, eu somo 1.
Se eu deslocar para a sua direita, é sempre quem? Negativo, tá claro? Então, ou seja, cada casa que eu desloco para a esquerda, eu somo 1. Cada que eu desloco para a direita, eu vou somar menos 1. Daqui a pouco isso vai ficar claro. Aqui embaixo, a minha vírgula está aqui, porque é o número inteiro, não é? Então, ó, para dar o 23, 1, 2, 3, 4, 5. Eu desloquei 5 casas para esquerda, por isso que é mais 5. Só que se eu colocasse o 2,3, a minha vírgula parou aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como foi para a esquerda, o expoente ele fica positivo. Tá claro, gente? O que mais? Deixa eu deixar um espacinho aqui. Se eu colocasse assim, ó, 0,001. Então, quando for um decimal, eu já sei que vai ser expoente negativo. A questão é quem? Então, vamos lá. Para de olhar a quantidade de zero e quantidade de casas decimais, porque isso não necessariamente coincide. O que você vai pensar? Deslocamento da vírgula. A vírgula está aqui. Então, eu quero deslocar 1, 2, 3, 4. Como foi para direita, o expoente fica negativo. Deu para sacar agora? Se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse um braguete desse, beleza? Só que, peraí, volta o tape, que eu quero decimal, né? Opa. Então, se eu tivesse um negocinho assim, ó. Beleza? Então, vamos lá. Eu posso escrever o 27. Se fosse o 27, gente, eu tenho que olhar quantas casas eu desloco. Se eu quero 27, a minha vírgula vai parar depois do 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu fiz para a minha direita, o meu expoente ele fica negativo. Tá claro? Beleza. E se eu quisesse, gente, o 2,7? E se eu quisesse o 2,7? Nesse caso, a minha vírgula teria parado entre o 2 e o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, neste caso, o meu expoente seria menos 8. Tá claro? Então, de uma forma geral, o que a gente vai fazer? Deslocou a vírgula para esquerda, o expoente é positivo. Deslocou para a direita, o expoente fica negativo. Como eu desloquei aqui 8 casas, então por isso que é menos 8. Seria menos 1, menos 1, menos 1, 8 vezes. Beleza? Ok. Bom, só por desencargo de consciência, existe um braguetinho que a gente chama de notação científica, né? Então, olha aqui, estou apagando aqui só porque eu preciso desse exemplo, tá? Existe um negocinho que chama notação científica. A notação científica, gente, é uma potência de 10, só que ela impõe algumas regras. Então, ou seja, continua sendo um A vezes 10 elevado a K, só que agora eu tenho duas regras. O A tem que estar compreendido entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Beleza, gente? Então, A tem que estar compreendido entre 1 e 10. Além disso, gente, o K pode ser qualquer número inteiro. Então, ou seja, a notação científica, ela continua sendo uma potência de 10, só que eu imponho uma regra para quem? Para esse A. Então, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser quem? O 10. Tá claro isso, gente? Então, olha só, esse cara aqui, ele está em notação científica, porque 1 satisfaz. Se eu pedisse, escreva 2.300.000 em notação científica, eu, você e todo mundo só poderia escrever dessa forma. Então, olha aqui, ambos estão escritos como potência de 10, só que o que recebe o título de notação científica é só o de baixo, beleza? Esse daqui também está escrito em notação científica,
e apenas esse aqui está em notação científica. Por quê? Esse cara que acompanha o 10 tem que estar entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. Então, não pode ser o 27, não pode ser o 23. Gente, vamos dizer assim, existem sim questões onde que ele, de alguma forma, ele exige que a resposta final esteja escrita em notação científica. Então, se ele usar o termo notação científica, é obrigatório que o cara que acompanha essa potência de 10 esteja entre 1 e 10, podendo ser 1 e não pode ser 10. Se ele não falar nada e eu estou usando potência de 10 para resolver questões aleatórias, ou seja, no fundo não é uma obrigatoriedade, é claro que eu e você vamos sempre usar o 23, o 27, ou seja, eu só ponho o 23 quando ele me obriga, tá, gente? Porque, querendo ou não, se você faz conta com decimal, você torna a sua questão mais trabalhosa. Fechado, gente? Beleza, galera. Então, aqui a gente viu a parte teórica toda aí de potência. Lembra que se o cara fala, quero cobrar potência, ele vai cobrar os detalhes, com parênteses, sem parênteses, é um expoente negativo, é uma base negativa, são as propriedades. Então, fique atento aos detalhes, gente, porque normalmente é isso que vem na nossa prova. Fechado? Então, fiquem com Deus. Terminamos aqui a parte de potência. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.